Provérbios 21, vamos fazer aquela nossa leitura comprida e depois nós vamos para o provérbio tema. O coração do rei é como um rio, controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Todo ambiente que você for, perceba quem é a autoridade daquele lugar, daquela situação, porque aquela pessoa é um rei. Toda vez que você tiver que lidar com uma autoridade, pense sobre isso. E o Senhor diz assim, olha, eu controlo as pessoas que estão nos lugares de autoridade. Então, sempre ore. Quando você tiver um assunto a resolver, que você vai falar com alguém de autoridade, ore e fala, Senhor, o coração do rei, o Senhor pode dirigir. Ninguém tem a última palavra, quem tem é o Senhor. Então, Deus, trabalha. Às vezes você vai num médico, numa consulta. Às vezes você vai resolver um problema burocrático. Às vezes o problema é na sua casa. Quem Deus instituiu? Marido. E aí, por vezes, a gente gasta muito tempo tentando com as nossas forças, quando se a gente tivesse feito uma oração, entregando o coração das pessoas de autoridade que a gente precisa falar, Deus podia fazer as coisas tão facilmente. Quem fez as disciplinas espirituais que a gente aprendeu sobre pausa, quer dizer, sempre antes de uma atividade no seu dia ou outra, pausa 5, 10 minutos, tá? Você está esperando uma consulta, no lugar de ficar lá, que a gente fica resolvendo tudo, para 5 minutos, Senhor, eu estou aqui para essa consulta, Deus usa a vida desse médico, Pai. Senhor, prepara ele para me atender, se ele também estiver agitado, Deus traz calma para ele discernir o que o Senhor tem para falar comigo. Olha como isso pode mudar o nosso dia, olha como isso pode mudar circunstâncias difíceis, que às vezes você chega truculenta, e aí você tem uma pessoa de autoridade para te ajudar e a pessoa não te ajuda. Por quê? Porque nós quebramos princípios da palavra de Deus. É uma autoridade nunca acima de Deus. Então vamos pedir ao Senhor para conduzir o coração das autoridades que a gente tiver que se reportar. Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Nós já falamos sobre esse versículo. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Fica na campanha, ora, jejua, faz isso, faz aquilo, mas não obedece. Não obedece os princípios básicos. Aí a Bíblia fala, não é sacrifício que eu quero é um coração rendido. Deus não está interessado no nosso sacrifício. Ele está interessado no nosso coração disponível para ouvir e obedecer a voz dele. Quem é pai e mãe aqui sabe, você quer estar corrigindo o filho, pondo o filho de castigo? Não, o que a gente mais quer é que eles ouçam e tenham um coração disponível para a obediência. A gente não quer estar brigando com o menino. Deus é igual, viu? A vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. Depois nós vamos falar sobre esse junto com a mulher briguenta. É o olhar altivo e o coração arrogante. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Já diziam os antigos, né? O apressado come quente, come cru. O apressado come cru. Pois é, fazer planos, pensar bem, não tomar decisões precipitadas, especialmente no quesito financeiro. Está aí a palavra falando. Não vamos ceder a todos os impulsos e desejos do nosso coração. A fartura obtida com língua mentirosa é ilusão fugídia e armadilha mortal. A violência dos ímpios os arrastará, pois recusam-se a agir corretamente. O caminho do culpado é tortuoso, mas a conduta do inocente é reta.
A conduta do inocente é reta. A vida do justo é transparente. Não tem caminho tortuoso, coisa escondidinha aqui, coisa escondidinha ali. 9. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Vamos falar já já desse. O desejo do perverso é fazer o mal. Ele não tem dó do próximo. Como nós temos visto isso nas notícias nos últimos tempos, tanta perversidade. Quando o zombador é castigado, o inexperiente obtém sabedoria. Quando o sábio recebe instrução, obtém conhecimento. O zombador é castigado. Sabe o que é zombar? Ouvir e não fazer. É ouvir, Deus está tentando te falar, mas a gente põe várias desculpas para não obedecer ao Senhor. Quem tem filho, não vamos deixar os nossos filhos zombarem das nossas instruções e direções. Isso faz mal para eles. O que é zombar? Tá, mamãe, vou fazer. Não vai, ele já falou, só para você parar de encher a paciência. E como nós estamos correndo, a gente também sai dando um monte de ordem aleatória. Não, vou dar 10, se ele fizer 5 tá bom. Nós também estamos erradas. Dá 3, mas vai verificar se as 3 que você deu foram executadas. Senão você está alimentando um filho zombador. E o caminho, a Bíblia diz, é de morte, porque o caminho de desobediência, de quebra de princípio, o justo observa a casa dos ímpios e os faz cair na desgraça. Para de olhar a vida dos outros. Para de ficar olhando a vida do povo no Facebook, no Instagram. Ixi, Facebook, entreguei a idade, né? Quase falei Orkut. Para, isso vai te fazer cair na desgraça, na falta de graça. Você começa a olhar e achar a sua vida chata. Carnaval, o Instagram inteiro viajou, menos eu. Isso que dá a gente ficar olhando para a vida dos outros. Aqui, seja bem-vinda, Sofia. Especialmente a vida do ímpio. Gente, tem cristão que fala assim, parece que os ímpios se dão... Que o povo que não teme a Deus está vivendo melhor do que a gente. Não faça essa comparação, querida. Não tem comparação. Uma vida longe de Deus, ela nunca é melhor do que uma vida perto de Deus, ainda que tenha desafios. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. Gente, generosidade, olhar para os necessitados. Às vezes a gente acha que é o pedinte lá quando separa o carro. Esse pobre pode ser uma pessoa que presta um serviço na sua casa. Vamos ficar atentas às necessidades à nossa volta e ver como é que o Senhor pode nos usar. Não vamos esquecer dos pobres. O presente que se faz em segredo acalma a ira. E o suborno oferecido às ocultas apazigua a maior fúria. Gente, dar presentes é uma linguagem bíblica. Suborno é uma coisa, dar presentes é outra. Seja gentil, presenteie. Sabe aquele problema que você precisa resolver na escola? Ao invés de você ir com 10 pedras na mão, chega com uma flor para a coordenadora, que ela passa o dia ouvindo encheção de paciência. Então, às vezes, quando você vai chegar, ela está já por aqui. A Bíblia está dizendo, olha, um presente feito em segredo, sabe por que em segredo? Porque não é para tirar vantagem, nem para contar para todo mundo o que você fez, não. Mas seja gentil, presentear não é sobre valor. Tem presente que é uma coisa simples, um bolo.
um vizinho da cara amarrada, um bolinho, leva um bolinho, pergunta se está tudo bem, como é que vai. Gente, não falta instrução na Bíblia para nada, tá? Quando se faz justiça, o justo se alegra, mas os malfeitores se apavoram. Quem se afasta do caminho da sensatez repousará na companhia dos mortos. Quem se entrega aos prazeres passará necessidade. Quem se apega ao vinho e ao azeite jamais será rico. Vamos tomar cuidado com os prazeres. Hoje em dia, a internet está aí para fazer isso conosco, né? A alta performance está aí para isso também. Todo mundo precisa ter a bolsa X, todo mundo precisa ter o celular tal, todo mundo precisa ter, né? Não vamos nos entregar aos prazeres para não passar a necessidade. O ímpio serve de resgate para o justo e o infiel para o homem íntegro. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. De novo! Quando a Bíblia fala uma vez já é importante. Quando ela fala duas, põe a barba de molho. Melhor é viver no canto da casa. Melhor é viver num deserto. Gente, num deserto. Lugar árido, sem água, sol escaldante. É melhor estar nesse lugar do que com uma mulher briguenta e amargurada. Ai, ai, ai. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo que pode. Ó, um conselho. Ter uma comidinha em stand-by é sempre bom. Quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. O sábio conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Gente, a sabedoria dada por Deus nos capacita a derrubar fortalezas, sejam elas espirituais, sejam elas de criação, seja qual for a fortaleza, uma mulher sábia, ela é capacitada por Deus para conquistar a cidade dos valentes. Quem são os valentes que se levantam na sua casa todos os dias? Não é sobre pessoas. É sobre o espírito que a Bíblia diz, nesse mundo que jaz no maligno. E às vezes a gente quer levar para o lado pessoal o que Deus está nos atraindo para olhar com olhar espiritual. Tem confusão que se estabelece na nossa casa por coisa boba. Por quê? Porque era um levante do inimigo e a gente cai. Alguém com sabedoria precisa estar, sóbrio, como diz a palavra, esperta para discernir e não deixar que o levante do inimigo prevaleça. Quando o inimigo se levanta, se tem uma mulher sábia, olha, eu vou dizer, ele bate em retirada. Não tem um ditado que diz, quando um não quer, dois não brigam? Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Fala, Deus! O vaidoso e arrogante chama-se zombador. Ele age com extremo orgulho. O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. O dia inteiro ele deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar. Generosidade, o segredo da prosperidade. O sacrifício dos ímpios já por si é detestável, tanto mais quando oferecido com más intenções. Deus tudo vê. A testemunha falsa perecerá, mas o testemunho do homem bem informado permanecerá. Se você está sofrendo algum tipo de acusação, maledicência,
Não tem problema, segue vivendo a sua vida, os frutos mostram. Os frutos mostram. O ímpio mostra no rosto a sua arrogância, mas o justo mantém em ordem o seu caminho. Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Aleluia. Então, tudo que a gente tenta fazer com a sabedoria carnal não prospera. Por quê? Nada vai prevalecer oposto ao que a Bíblia diz. O nosso jeitinho tem dia e hora para acabar. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Amém. Olha, a sabedoria terrena, humana, carnal, não gera frutos permanentes. Como assim, Aline? Vamos falar da mulher briguenta? A mulher briguenta costuma resolver tudo na briga. E aí, cria um ciclo vicioso na família. O filho só obedece depois que você grita. Porque, afinal, chega uma hora que você grita, então ele entende. Não está falando baixo, não é para obedecer tanto. Falou 3 vezes, tem nada não. Mamãe dá 10 ordens, eu só ouço 2 mesmo e fica por isso. Ah, mas quando ela grita, depois ela bate. Quer dizer, o filho já condicionou a obedecer a mãe briguenta só quando ela briga, só quando ela grita. Da mulher briguenta, mesma coisa. Você é doida para ele tomar posição. Ai, queria tanto, né? Mas, oh meu Deus, não tem atitude. Enquanto eu não brigo, não resolve. Acostumou, inclusive, a se relacionar com o marido na base da briga. Sabedoria carnal. O que acontece? Não existe transformação. Existe um monte de gente vivendo no automático que só corresponde quando toma um choque, que é a briga, que é o grito, que é a briga, que é o conflito, que é a discussão pesada. E dura o quê, gente? 1 mês, 2 meses, se durar. E começa tudo de novo. Tudo de novo. E qual o reflexo disso? Uma família que está o tempo inteiro sob pressão. Uma mulher desgastada emocionalmente. Triste, porque isso vai demandando da gente muita coisa. Quando é com filho, então, extremamente acusada. Não é possível, eu não estou sendo uma boa mãe. Menino, só quando eu brigo que reage, eu tenho que ficar brigando. Aí você vai lá, o bichinho está dormindo, coisa mais linda, um santo, né? Aí, ai meu Deus, ainda briguei. Mas se eu não brigo, não obedece, como é que é isso? Ou seja, uma mulher cheia de conflito o tempo todo. Cansada. E aí eu separei 3 desses provérbios para completar aqui o nosso raciocínio, que é a mulher briguenta no deserto, que é melhor estar no deserto, a mulher briguenta e amargurada, a mulher orgulhosa e a mulher de olhos altivos. Gente, mas eu não entro nisso, porque eu falo muito manso, vocês não estão vendo? A pastora Estherzinha, ninguém nem ouve direito. Certamente nós não somos essa mulher briguenta. Somos. Sabe por quê? Sabe o que é uma mulher de olhos altivos? Uma mulher cheia da razão. Ah, não, mas eu não sou essa mulher cheia da razão. Não. Quantas vezes você critica seu marido? Quantas vezes? Vai levar o menino para a escola, você tem uma opinião. Não amarrou a cadeirinha direito. Chega para almoçar, não, você não sei o quê. Não, mas não é possível, você não fez isso aqui.
Meu marido fala para mim, o seu problema é só porque você tem uma segunda opinião para tudo. Toma essa, distraída. Você briga? De jeito nenhum. Você fala alto com ele? Nunca. Nunca. Nunca dei um grito. Você grita, amiga? Quase nunca. De vez em quando, mas quase nunca. Com meu marido, nunca. Mas segunda opinião, se eu não me controlar, eu tenho pra tudo. Domingo ele estava dando a palavra 2 vezes, eu... falando uma coisa lá do meu banco. Aí ele, é o quê, amor? É o quê? Parece legal. Parece legal. Mas isso, se eu não cuidar, isso é uma raiz de uma pessoa que tem um olhar altivo e controlador. Isso também é fazer briga. Sabe por quê, gente? É muito chato você estar com alguém que o tempo inteiro precisa te remendar. É chato, é cansativo. É por isso que tem filho que quando amadurece, volta na casa da mãe, sabe quando? De vez em nunca. Porque ele sabe que se ele sentar lá vem minha mãe. Prepara. Não passa nada sem uma crítica dessa mãe. Gente, sabia que um cérebro humano, ele tem dificuldade de assimilar muitas críticas ao mesmo tempo? A gente deveria escolher talvez 3 pontos a melhorar numa criança ou coisas que você quer encorajar o marido. Ouça bem o que eu estou dizendo, encorajar. É muito diferente de criticar. No máximo ali 3 pontos num mês, 2 meses. E para cada um desses, a gente deveria ter, no mínimo, umas 5 coisas para encorajar, para cada ponto a melhorar. Sabe para quê? Para esse cérebro, para esse coração conseguir se abrir para o que você tem a acrescentar de sabedoria no seu lar. E isso não é só no lar, isso são nos relacionamentos em geral. Sabe o que é um olhar altivo? Não fala. Cadê as mocinhas que falam mais baixo como eu? Não fala, mas ao olhar. Tá. Uhum. Tá, não, eu vou. Tá. Não, então, tá tudo bem, você já decidiu, tá tudo certo. Não, eu vou. A mulher... Hã? Olha o coraçãozinho. Olha o coraçãozinho. A mulher sunamita não, a mais sábia, me lembro, Abigail, considerada a mulher mais sábia, quando ela volta para casa, né, que ela apazigua lá a confusão do marido dela, a Bíblia diz que ela encontra com o marido e a Bíblia diz que ela não fala e não faz som algum. Sabe o tá. Nem suspirou. Nem suspirou. Ela nem fez assim. Nem virou um olhinho. Não. Plena. Plena. Gente, o perfeccionismo parece uma virtude, mas muitas vezes é uma prisão silenciosa. Você está exaurida, brigando, porque você está presa ao perfeccionismo. Gente, quem tem filho pequeno é uma fase. Vai ter bagunça. E louvado seja Deus por isso. Crianças saudáveis bagunçam. Outro dia eu mandei as minhas sair lá da série, que estava assistindo a série. Quando eu cheguei no escritório, eu falei, meu Deus, podia ter ficado na série. Resolveram pintar.
E tava calor. Aí elas pegaram o meu escritório, botaram caixa, tinta, 14 e 12 anos. E estavam lá pintando, fazendo um monte de coisa. Eu falei, Senhor, obrigada. Saíram das telas. Não, isso aqui, essa baguncinha aqui no meu escritório que eu acabei de arrumar. Não, isso aqui é nada, Deus, tá tudo bem. É isso mesmo. Aí, lógico, né? Mas depois vocês vão arrumar, né, gente? Não, mamãe, depois nós vamos arrumar. Só que não, né? Porque no dia que for arrumar, eu já tinha um compromisso, não dava tempo de esperar. Eu tive que pedir minha ajudante para arrumar. Mas, gente, saíram das telas. Mas o perfeccionismo atrapalha a gente, por vez de edificar o lar. Tem mulher criando caso por conta de pasta de dente. Se aperta no meio, se aperta no final. E a tal da slime? Pelo amor de Deus. Nossa, slime, meu Deus, essa slime não é de Deus, não. Senhor Jesus. Então, nós não... Ó, escreve no seu coração. Eu não vou ser excelente em tudo. Eu não vou ser excelente o tempo todo. Eu não vou dar conta de tudo o tempo todo. E se as redes sociais estão dizendo que alguém dá conta disso, é mentira. Escolha no que você vai ser excelente, escolha. Para todas as outras coisas, flexibilidade. Ponto final. Isso é libertador. Entender a estação da sua vida. Qual a estação que eu estou vivendo? É de menino pequeno? Ok. É a estação de sofá sujo? É a estação de brinquedo esparramado? É a sua estação. Gente, sabe por quê? A gente precisa estar perto de quem? Daquele que é manso e humilde de coração. A gente precisa estar cheia de Deus. Por que, Aline, cheia de Deus? Porque quando nós estamos cheia de Deus, da palavra de Deus, discernindo as coisas, antes da gente reagir, a gente discerne. O que foi que você discerniu? Você falou, bagunça, ai meu Deus, esses meninos ainda vêm de tomar banho. Sexta-feira tinha quantos aqui em casa, mãe? 10. 10. 10, é. Você vê o tanto de estrogonofe, e aí a gente ia limpar aqui. Eu discerni a tempo. Eu falei, não limpa não, porque vem 10, eles vão entrar na piscina, jogar bola, grama, vem, pisa, vai e volta. Não vamos limpar nada. Deixa. Só que a hora que eles estavam aqui, meu coração feliz, eu vendo meninos que meu filho estudou a vida inteira, uns meninos bons, gente. Graças a Deus. Brincando, conversando. Aí o que eu fiz? Eu tive tempo de discernir. Por que eu tive tempo de discernir? Porque eu não estava no automático. Deus estava podendo iluminar o meu entendimento e o meu discernimento para eu ver além da bagunça. Para eu ver além do trabalho que dá aquilo. É o ressignificar toda aquela situação. Você vê o lado bom. É. Não só colocar, nossa senhora, olha o que fizeram com a bagunça, né? É. Faxina, tá tudo. É ver a parte de Cristo nas coisas. Mas vamos tomar cuidado com o perfeccionismo. Olha, você é livre para não ser boa em tudo. Escolhe umas coisinhas para você ser boa. O mais você vai fazer do jeito que der. E tá tudo bem. Criação de filhos. Eu escolhi o que eu não ia negociar. Princípios, valores, virtude. Daqui para baixo, eu estou sempre negociando. Eu tenho 3. Eu vou conseguir acompanhar estudo de 3 para que os meninos tenham 10 em tudo? Não vou conseguir. Então, eu delego para eles, eu arrumo professor particular, eu fiscalizo, eu olho, não deu 10, deu 8,5, valeu o esforço. Agora, desrespeitar um professor, nunca e nem jamais. Bater num colega, fazer alguma coisa que machuque um amigo,
Nunca, nem jamais. A tolerância é zero. Foi o que eu escolhi na criação dos filhos, de ser excelente. Daqui para baixo, eu negocio, porque eu não dou conta de tudo. Então, eu negocio. A gente precisa ir discernindo. Senão, gente, como é que vive? Por isso que as mulheres estão cansadas, doentes, esgotadas emocionalmente. Humanamente, nós não conseguimos. Ó, você vai no pediatra, é uma recomendação. Você vai na sua ginecologista, outra recomendação. Você vai no dentista, você vai na igreja, o pastor também recomenda. Aí você olha e fala, mas meu dia tem só 24 horas, como é que eu consigo fazer isso tudo em 24 horas? Não consegue. Não consegue. Então, você vai discernir que guerra eu vou lutar. Porque eu não vou virar uma mulher briguenta. Eu não vou virar uma mulher chata. Porque uma mulher briguenta e uma mulher chata, ela é desprezada. Não grava não que eu vou falar um segredo. Ninguém tolera mulher chata. A gente pode até estar gordinha, pode estar com ruga. A gente não precisa ser uma Barbie. Agora, mulher chata, você pode estar linda. Mulher chata, ninguém tolera. Uma hora as pessoas se cansam. Quando os filhos puderem, eles vão e não voltam. Ou eles voltam com muitas ressalvas. Então, escreve no seu coração, eu não preciso ser perfeita, mas chata eu não vou me tornar. O chato é diferente da briguenta. A mãe chata, ela vai dar instruções, vai exigir que seja feito. Quando os filhos são maiores, a gente entrega a razão e tá tudo bem ser chata naquele momento. A mãe briguenta, normalmente, está associada ao grito desnecessário, é a briga que não tem sentido. Ela precisa usar de força física, ela precisa de usar de palavras, por vezes duras, em tons muito altos, para se fazer ouvida. E por vezes, na grande maioria das vezes, quando a gente está berrando, fala mais sobre a nossa ira do que o desejo de educar. Então, ser chata porque você está pondo o limite, tá tudo certo. É diferente de você ser uma mulher que briga por tudo. Vou dar um exemplo. Às vezes, a mulher briguenta, não é que o que ela está falando ela está errado, mas ela escolhe a hora errada e a forma errada de fazer. Vou dar um exemplo meu. Primeiro dia de aula, fui buscar os 3 na escola. O Tiago relatou uma coisa e a gente já vem agitado, né? Primeiro dia de aula, resolver logo, precisamos ter um ano bom, né? A gente vem, por quê, gente? As brigas, e nós vamos ler isso, ela é fruto de conflitos internos. Quando nós estamos brigando no exterior, é porque tem muita briga interna. Quem ficou com o Tiago para ler sobre isso para nós? Tiago 1, do 19 ao 22. Quem ficou? Fernanda, lê, por favor. Do 19 ao 20, né? Do Tiago 1, 19 e 20. até o 22. 22? Sabeis essas coisas a vós mesmos. Ótimo, guarda essa palavra. Tiago 4:1. Quem ficou? Olha o que esse versículo falou. As brigas que existem no meio de vocês, elas não são frutos do coração. E aí depois Tiago fala assim, olha, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Se vocês não forem acolher essa palavra com mansidão, a ira, a briga de vocês não vai produzir a justiça de Deus. Tudo que a gente está fazendo irado, com base em briga, não vai produzir a justiça de Deus. Pode produzir a sua própria justiça,
pode produzir o efeito das pessoas terem que calar e andar pianinho, porque tem medo do seu destempero. Isso não é produzir a justiça de Deus. Isso é ter problemas solucionados momentaneamente, só que sujeirinha debaixo do tapete. A hora que levanta é a hora que todo mundo assusta. Como assim? Isso aconteceu comigo. Tava tudo bem. Aí a pergunta é, bem para quem? Tava bem para quem? A ira do homem não produz a justiça de Deus. O seu chilique não vai produzir a justiça de Deus. E aí isso tudo começa no coração. Por quê? Porque por vezes é a nossa ansiedade, é a nossa agitação, é o nosso perfeccionismo, são nossas expectativas que a gente criou lá quando assistiu o filme de Princesa Encantada, que um dia o marido seria assim assado. Aí você tem a realidade. Achou que estava casando com o príncipe da Frozen. Não, a Frozen não tem príncipe, né? Príncipe de qual? Branca de Neve. Branca de Neve, e era o Shurek. E era o Shurek. Aí qual é o problema? O problema é do Shurek? Não, gente, o Shurek é muito legal, ele é divertido, ele só é lambão, mas ele, puxa, ele é legal. Ah, bem lembrado! Bem lembrado! Bem lembrado! Bem lembrado! Eles reclamam menos do que a gente imagina. Eles reclamam menos do que a gente imagina. Eles são de poucas palavras. Cuidado com o silêncio de Adão. Cuidado com o silêncio de Adão. E aí, qual é o conflito? É expectativa e realidade. Tá lá conflitando. Aí o que acontece? Isso sai em forma de quê? Briga. E sai em forma de cobrança. Isso sai em forma de chateação. Nem é sobre o outro, é sobre o seu coração. Então eu fui buscar os meus 3 filhos, primeiro dia de aula, certo? Pego, aí o Thiago fala um negócio, falei, vou alinhar isso logo aqui agora. Porque o ano tá começando, vou logo dar aqui a real, vou falar como é que vai ser e tô lá, blá, 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 blá. E o Thiago, mamãe, eu entendi, é só porque. E eu, tudo bem, mas é só porque, e nananã, já tô logo avisando, e vim no caminho. Aí quando tava chegando aqui assim, aí a Esté falou, mãe, você percebeu, você gastou o caminho todo repetindo o que o Thiago disse que já tinha entendido. Agora nós estamos chegando em casa, a senhora vai sair, nem eu e nem a Isabel podemos contar nada do primeiro dia, porque a senhora gastou o caminho inteiro falando a mesma coisa que o Thiago já tinha entendido. Tá vendo, Soninha? Chatice. Essa é a chatice mesmo. Essa é a chatice mesmo. Por quê? Porque quando eu falei uma vez, era instrução. E eu podia ter pausado aí. E podia ter feito do primeiro dia um momento de escuta. Gente, eles acabaram de chegar de férias, do primeiro dia de aula, a mãe gastou o caminho inteiro, blá, 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 e o pior, repetindo, a mesma coisa. Mesma coisa, repetindo. O Thiago, muito gentil, sim, mamãe, já entendi, sim. Ainda bem que eu tenho filhas, né, as mulheres, tá vendo? As mulheres, elas falam mais das suas necessidades emocionais, elas têm mais coragem. O que eu fiz, gente? Me arrependi. Pressou da minha filha e, por vezes, o orgulho nos impede, inclusive, de mudar a rota. Porque uma mãe orgulhosa numa hora dessa falava o quê? Tá bom? É isso mesmo. Porque vocês não fazem, porque eu já tenho que falar logo no início do ano. É o que o orgulho quer. E o orgulho ainda diz o seguinte, não abre muito não. Se abrir, vão
Ninguém te respeita mais. O que eu fiz? Eu me arrependi. Eu falei, você tem razão, minha filha. Tiago, me perdoa. Eu falei demais. A mesma coisa. E você é um menino diligente. Eu sei que você ouviu e entendeu. Aí ele, menino, prático. Não, mamãe, tá tudo bem. Aí as duasinhas, não, mamãe, tá perdoada, tá bom. E que horas a gente vai poder falar? Que horas a gente vai poder falar? Porque, gente, nós vamos falhar. Ainda mais se você é uma mulher que está dentro desse ciclo vicioso de resolver tudo na base da briga. Isso leva um tempo. E para isso existe o arrependimento. Quando você tem coragem de se arrepender, um coração que é humilhado, porque você virar para o filho e falar, você tem razão, perdoe a mamãe. É humilhante. Mas Deus opera num coração quebrantado e contrito. Uma mulher que tem coragem de se expor a mudanças. De assumir os erros e mudar a rota. Uma mulher que inclusive tem coragem de virar para o marido e falar, desculpa, eu hoje briguei demais. E não é sobre você, eu estou agitada. Então, quando eu dei toda essa instrução, quem estava agitada era eu. Eu já estava querendo logo consertar o ano no primeiro dia de aula. Tamanha aceleração que a gente vive. Então, perfeccionismo, agitação emocional. A gente precisa trocar os nossos fardos pelos fardos do Senhor que são leves, para a gente sair um pouco desse esgotamento emocional. Não dá para resolver a vida de todo mundo. Às vezes nós estamos esgotados emocionalmente porque nós estamos tentando resolver a nossa casa, a casa dos pais, a casa dos irmãos. Quem ainda aconselha, que exerce cargo, né? Por vezes, nós não vamos resolver o mundo de todo mundo. E nem tudo é problema seu. Aquilo que é possível, delegue. Delegue. Nós somos uma geração, pastor Estherzinha é a geração que eles chamam sanduíche. Você já tem netos e você tem os pais idosos. A nossa geração tem filhos e muitas têm filhos e pais idosos, certo? Eu ainda não estou lá que meus pais são ativos. Mas a gente não pode atrair mais responsabilidade do que precisa. Tem que delegar, todo mundo tem que participar. Você não é a salvadora do mundo. Quem é salvador é Jesus Cristo. Meu pai passou mal no fim de semana. Eu deixei ele lá no hospital com a minha mãe e voltei. Por que eu não fiquei? Porque não está na fase que eu preciso ficar. Porque eles têm um ao outro e eles são jovens. Se eu pegasse essa responsabilidade agora, eu não só estou me sobrecarregando, como eu estou invalidando ainda. Eu estou invalidando pessoas que Deus quer frutificando. Mesma coisa é filho, gente. Você quer fazer tarefa com menina até que idade? Já está na hora de delegar e você insiste em continuar ajudando a tarefa. Tem que ter um preço, um rompimento. Sabe qual é o preço? A nota vai cair. Vai cair. Deixa cair. Deixa cair 6 meses. Deixa ver o que vai dar. Precisa. Porque você vai ficar com essa responsabilidade até quando? Você vai resolver tudo para ele. Aí você está cansada, desgastada emocionalmente. Qual é o reflexo? Sua briga. Você acha que quando ele ficar mais velho, ele vai lembrar que mamãe me ajudava em todas as tarefas, ou ele vai falar, cara, minha mãe o tempo inteiro era assim, estressada, gritando, o tempo inteiro. Eles não vão lembrar não, gente, que você ficava arrumando mochilinha. Ele nem vê que você vai lá arrumar a mochila e põe o chinelo e faz isso aqui, ele não vê, nem sabe. Mas ele sabe com que sorriso você buscava da escola. Ele sabe como ele era recepcionado em casa quando chegava. Ele sabe, ele entende a paciência que você tinha quando você falava com ele.
É igual, não tem paciência para estudar com o menino, não estuda. Não estuda. Como nós estamos também brigando com orgulho, hoje também nós temos os extremos. Mães, mulheres que não querem fazer nada, porque não estão com vontade, porque é abrindo mão de muita coisa. Então, por vezes, o não é para a nossa preguiça, para o nosso comodismo, para o nosso egoísmo. Às vezes, o não é para nós. Só que tem que ter o não para o outro também. Para quê? Para o outro amadurecer. Isso é sabedoria. Isso é sabedoria. Eu tenho filhos adolescentes, certo? Eu estou no climatério, durmo tarde. Acordar cedo, durmo tarde, tem as coisas da igreja, eu só durmo tarde. Acordar cedo, para mim, é um sacrifício. E talvez, para minha saúde também, não seria bom. Então, eu tenho meu pai que leva os meninos para a escola, certo? Com isso, eu estou abrindo mão de servir o café da manhã para eles. Então, fiz um rodízio para cada um irmão prepara para os outros. Tem um ganho, qual ganho? Eles estão aprendendo a se virar um pouco, já que esses meninos nossos têm uma vida boa, sempre tem ajudante em casa, por aí vai. Então, nesse ponto é bom. Só que tem um outro ponto. Eu estou abrindo mão de servir uma refeição importante, a primeira refeição do dia, que é o café da manhã. Então, eu tenho que tentar compensar esse tempo que eu estou abrindo mão com eles. Então, que seja servir o pratinho que a gente esquenta aqui do jantar, fritar o bife, que seja o tempo que eu passo no quarto de cada um. Ontem mesmo eu tive que visitar 2. Uma estava com dor, tive que deitar, ficar, nananã. Depois o outro me chamou, fui lá, fiquei mais não sei quantas horas no quarto do outro. A gente tem que ter esse cuidado, senão a gente abre mão e delega tudo. Em nome de quê? Do nosso conforto. Isso também é um problema. Abrir mão do perfeccionismo. Não carregar o mundo emocional sozinha, e é por isso que a gente precisa de Deus, uns dos outros. Cultivar pausas espirituais. Gente, deixa os pais serem pais do jeito de pai, tá? Quer delegar, mas só serve se o homem fizer do seu jeito. Mas quando o homem é muito grosseirão, meu marido é uma mão. Deixa. O filho vai ter que aprender a lidar com isso. As minhas, por vezes, recebem resposta do pai, advogado, que é resposta curta, que elas falam: ai, o papai falou daquele jeito e me magoou. Vai lá e fala pro papai que do jeito que ele falou te magoou. Vai lá, conversa com o papai, conta pra ele. Fala com ele, se abre pra ele. Não, vai lá você. Às vezes eu faço um meio de campo, ó, amor. Achou que o jeito que você falou foi pesado. Falei nada demais, só falei tal coisa. Pois é, mas pra quem ouviu não foi bom. Aí vai lá o pai. Ó, quando o papai falou aquilo, eu só estava querendo dizer isso. Era só isso que eu estava querendo dizer. Elas, tá bom. Entendeu? Deixa o pai ser pai do jeito de pai. Descanse em Deus, com erro e com acerto. Faz parte. Faz parte. Gente, ó, como é que a mãe pega o bebê? Mãe pega bebê assim, ó. Mãe amamenta. Mãe segura assim. Como é que pai pega bebê? Primeira coisa é virar o menino pra cá. É de Deus. A mulher nutre, a mulher acolhe, a mulher é emoção. O pai vira o menino e põe o menino pro mundo, para ver as coisas, para entender a realidade da vida. São papéis. E assim como nós, eles também nunca foram pai, dependendo de quem é pai, nunca foi pai. Agora, deixa, delega, ora, abençoa. E se você é uma mulher sábia, sabe? E você espera a hora de falar, até o marido vai emprestar o coração para aprender com você sobre como fazer.
Por vezes o Sérgio fala assim, vai lá você e resolve isso, porque se eu for resolver, eu sei que eu não tenho jeito para resolver isso. Vai lá. Já é um bom caminho. Aí eu vou, quando volta ele, o que você fez? Como foi que você falou? Numa próxima, ele já percebeu, ele já também aprendeu. Meu marido, a primeira criança que ele pegou no colo foi o nosso filho. Nem sobrinho, nem filho de não sei quem, nenhuma criança ele tinha. O primeiro foi o nosso. Ou seja, eles estão aprendendo. Só que às vezes a gente rouba deles e dos filhos a oportunidade de crescimento e de amadurecimento. Por quê? Controladoras. A gente faz melhor. Soninha, eu também acho. Cultivar pausas espirituais, cuidar do corpo como templo. Gente, isso fala de descanso. Pausa, descansar, ler a palavra. Tem dia que vai ser assim, hoje é o dog do baixinho que nós vamos pedir para comer, entendeu? Hoje é o restinho de ontem, hoje não vai ter cama arrumada, hoje é cama bagunçada mesmo. Tá tudo bem, desde que você consiga descansar para deixar de ser a mulher briguenta e conseguir ser a mulher que edifica o seu lar. Não tem problema a louça dormir suja de um dia para o outro. A louça vai ficar todo dia de um dia para o outro? Não. Mas, gente, o dia que você está cansado, a reserva emocional precisa ser a principal coisa. Tem mãe que o menino nunca come besteira, que bom, eu acho isso louvável. Só que, gente, a mãe é intragável. A mãe é intragável. A mãe é obcecada por isso. E outra coisa, fica um registro ruim por muitas vezes, porque demandou de você tanta emoção, tanto sacrifício, que quando o filho envelhece foi, eu nem te pedi isso. Sabia que tem mãe ouvindo isso? Mas eu nem te pedi isso. É a mãe que ainda joga para o filho. Eu parei de trabalhar, eu abri mão de tudo e o filho... Eu nem pedi para nascer, eu nem pedi para você parar de trabalhar. Mãe, a gente não apresenta conta. E é por isso que a gente tem que pensar o que é que nós vamos abrir mão. Porque um dia você não vai poder pôr isso na conta de ninguém. Se Deus te fez uma mulher inteligente, cheia de habilidades, sonhos, você é uma mulher de fora do lar, louvado seja o Senhor. Equilibra isso e não se culpa por isso e viva isso da melhor maneira. Viva isso da melhor maneira. Agora, não volte para casa sempre levando apenas o resto das suas emoções. Gente, põe na lista fazer sexo com o marido. Põe lá, ó, check, põe check. Sabe por quê? Todo dia cansada emocionalmente. Aí, além de brigar, quando vai dormir, não fala comigo que eu tô cansada, eu tô sobrecarregada, eu não tenho cabeça para... Gente, o banheiro tá limpo, tá esfregado, tá branco. E você tá morta, acabada em cima da cama. É melhor um banheiro que o tapete não trocou naquele dia... E você deu amor e atenção para os seus. Equilíbrio, num tempo de muitas coisas. Escolha não ser o resto na sua casa. Você pode ser tudo o que você quiser. Você só não pode ser resto para a sua família. Porque quando você chegar diante de Deus, a primeira coisa que Deus quer saber é: os filhos são herança do Senhor. O casamento, eu instituí. Como é que você cuidou dessas duas coisas? Certo? E climatério, menopausa, etc e tal. Aline, ainda tem isso. Ainda tem os hormônios que não colaboram. Procura ajuda médica. Procura ajuda médica. Entenda, você está no climatério? Estou no climatério.
Tem dia que a gente nota, meu Deus, já vi que eu tô me irritando à toa. Ó, a mulher sábia discerne. A mulher sábia percebe o corpo. A menstruação deve estar para vir, porque eu tô notando que eu fiquei irritada com isso aqui é muito pouco para me tirar desse tanto sério. Pronto, discerni. Depois que eu discerni, o que eu faço? Deus, me ajuda. Primeiro, põe meu corpo em ordem. Segundo, conversa com quem está perto. Filha, hoje não é uma boa hora de falar sobre isso, porque hoje a mamãe está irritada. Me perdoe. A gente pode falar desse assunto daqui 2 dias? Amor, hoje eu não estou discernindo bem as coisas para a gente falar de assunto difícil. Podemos deixar essa conversa para daqui 2 dias? Isso é muito legal. Então, Deus não ia pedir para a gente não ser uma mulher briguenta, dando uma TPM que não teria, que a TPM ia vencer sobre o princípio dele. Não vai. Agora, conversando com a Mônica outro dia, no climatério o ritmo diminui, gente. Vamos respeitar um pouquinho. O ritmo diminui. Então, eu já falei com meu marido, o ritmo diminui. Diminui um pouquinho. Vamos diminuir um pouquinho o ritmo? O que a gente pode fazer para diminuir um pouco o ritmo? O corpo pede isso. O corpo pede. Outro dia meu pai estava falando com a minha mãe, pediu para trocar o remédio, ele estava se sentindo meio desanimado. Falei, pai, o senhor tem quase 70 anos. O ritmo diminui, a gente não pode querer ter o vigor, a energia, a disposição. Não, o corpo está reduzindo. Então, naquilo que for possível, vamos reduzir. Para que a nossa casa, os nossos relacionamentos sigam em paz. E hoje, louvado seja Deus, tem uma medicina que funciona, que nos ajuda. Procura um médico. Se é TPM, procura um médico. Olha, nessa época aqui, eu me aguento. Ou você está numa fase de tensão. Ana Paula estava casando uma filha. Minha filha, vamos procurar ajuda médica. É uma fase. Você está num momento tribulado, vamos procurar ajuda. Hoje, até a medicina nós temos para pôr o nosso corpo mais equilibrado. Marido, tá lá cheio de trabalho, cheio de preocupação, só que homem não é como a gente, que troca essas figurinhas aqui, não. Jamais. Ou seja, mais sensibilidade nós temos que ter como mulher para ajudar, inclusive. Eu até falei com o Sérgio outro dia, eu falei, converse com os homens. Os homens estão adoecendo emocionalmente porque eles não têm coragem de falar. Às vezes estão infelizes com alguma coisa, mas não falam. Um homem que mata igual fez um cara daquele ali, gente, aquilo é um nível de doença. É um nível de doença mental. Que talvez é um ataque do demônio, é maligno, é tudo. Mas os homens também estão passando pelos... A gente tem o climatério, eles têm andropausa, né, Sofia? Muda para eles também. Então, assim, desacelera. No geral, eles não param para ouvir emoção, porque eles são razão. Agora, uma esposa sábia, que edifica o lar, consegue ter um ouvido e um olhar atento e ajustar, inclusive, esse homem. E a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. E é por isso também que lá em Provérbios diz que a mulher sábia, ela é louvada pelo seu marido. Por quê? Por vezes Deus vai usar a gente mesmo, é o nosso comportamento para tirar eles desse lugar de esconderijo. Gente, mulheres falam sobre os abusos que sofreram na infância. Sabe quando um homem tem coragem de falar que foi abusado? Praticamente nunca. É tanto que as estatísticas mostram que as mulheres são mais vítimas de abuso. Porém, fica uma interrogação. Por quê? Porque é muito difícil um homem conseguir falar, inclusive, que ele sofreu abuso na infância. E não é só sexual, não. Quantos homens ouviram absurdo dos seus pais? Porque homem tem que ser forte, porque homem não chora.
engole o choro. Então, ou seja, o homem, ele ouviu muito, não fale de sentimentos, não mostre lágrima, não se fragilize. E é lógico que a gente também está vivendo o extremo, porque saiu a figura do pai, ficou muito a figura da mãe. Cuidado, mães que estão criando meninos, para a gente não apagar a paternidade. A paternidade. Por quê? Porque eles precisam ter, igual o Sérgio fala, né? Ele fala para os homens lá na igreja. Comigo vocês vão ter conversas assertivas. Homem conversa de forma assertiva. Homem, não é essa conversa que fica enrolando muito. É porque está precisando. Homens têm conversas assertivas. É sim, é não, é dar a palavra e cumprir. Esse é o papel do homem. Só que teve homem que foi machucado no seu emocional. Só que eles não falam. Mas uma mulher sábia, ela faz com que o homem a louve. E lá em Provérbios 31 diz o quê? Que o povo de fora louva o marido dela. Deus nos deu essa graça. Deus nos deu essa unção. Por que unção? Essa palavra não é para você sair daqui sobrecarregada. Nós temos o Espírito Santo, que é o nosso ajudador. E, na verdade, quando o Senhor nos convida para esse lugar de não ser briguenta, não é que Ele está pondo mais um peso, Ele está nos chamando para o lugar de descanso e de confiança. É isso que a gente precisa entender. Quando Ele fala, abre mão do controle, é porque Ele está falando, deixa comigo, vem, fica mais leve. Então não é mais um peso, não é para a gente sair daqui, caramba, mas só sobra para a mulher, tudo é a mulher. Não, gente, esse convite é do próprio Senhor. Ele diz assim, vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e não é sobre o marido, não é sobre a circunstância, eu darei descanso para as vossas almas. O que a Bíblia diz? Os mansos herdarão a terra. E você faz guerra e nós fazemos guerra porque a gente está querendo ter coisas, herdar coisas, ter controle, ver as coisas acontecendo. Só que no reino de Deus as coisas são o inverso. Se você for manso, eu vou te entregar a terra. Quem está lendo a leitura bíblica, falei com a Mônica esses dias, Moisés não era manso, gente. Não. Moisés era brigão, ele matou soldados, não foi? Ele matou um egípcio. Temperamento dele, a ira do rochedo. Moisés provavelmente era um sanguíneo colérico. E foi por isso que Deus escolheu ele. Por quê? Deus precisa de mulheres fortes, posicionadas. Mulheres que são desbravadoras, isso é um dom. Mulher que não tem, sabe, ela quebra barreiras, ela chegando. Ser manso é equilíbrio, né? Ser manso é força sob controle. Força sob controle. Se você é uma mulher forte, Deus te escolheu. Deus te separou, provavelmente para debravar, provavelmente você é uma líder. Aline, para eu não ser essa mulher briguenta, qual é o principal? Confiança. Confiança que Deus zela pela palavra dele. Como assim? Moisés, sendo um homem forte, um homem impulsivo, ele se tornou um homem manso. Sabe o que fizeram da mansidão dele? Tiraram chacota, os dois irmãos. Fizeram maior chacota com a mansidão de Moisés. Gente, Deus se manifestou no Antigo Testamento que nem tinha o Espírito Santo, se manifestou e falou, vem cá, irmãozinhos de Moisés, Arão e Miriam, lepra na Miriam. Sabe por que esse castigo aqui? Porque vocês zombaram da mansidão
do meu servo Moisés. Está aqui essa lepra, para vocês não zombarem mais da mansidão que o meu servo Moisés está conduzindo isso tudo aqui, vocês estão fazendo chacota da mansidão dele. Toma aí, desavisado. Toma desavisado. Ela ia morrer. Sabe o que o manso e humilde do Moisés fez? Intercedeu em favor da irmã. Deus não mata ela, Senhor. Deus deu um castigo bom para ela. O que eu quero dizer? Vamos confiar no jeito de Deus de ser e de resolver as coisas. Deus zela pela sua palavra. De início parece que nós estamos perdendo. Mas Deus zela pela sua palavra. Quando você escolhe por ser uma mulher pacificadora, no lugar de ser uma mulher briguenta, Deus vai zelar por isso, você não está sozinha. Amém. Inclusive, você pode ir em oração e falar, Deus, foi difícil. Deus, eu me senti desprotegida. Deus, eu me senti, inclusive, humilhada. Deus, eu vim tomar banho porque está aqui, Senhor. Para mim é muito difícil, que eu estou acostumada a falar tudo do jeito que eu quero. Você toma um banho, você ajoelha, você humilha, você ora e fala, mas eu vou confiar no seu jeito de fazer e resolver as coisas, Deus. Só que tem uma coisa, Deus não quer lidar com filhas chiliquentas.